Olá, bom dia. Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking. Hoje, 31 de março. Os mercados no exterior estão operando aí certa lateralidade. Isso depois de altas importantes ontem. Então você teve lá fora ganhos de 2%, 3%. Por aqui o Ibovespa subiu ao redor de 1,5%, né? O que está dando sustentação para os mercados ainda são os reflexos dessas políticas maciças, né, de estímulo que foram anunciadas ao longo dos últimos dias, e tem também a tal da limpeza técnica que a gente já falou dos mercados, porque já está avançado o processo de vendas maciças de ativos, e agora a pressão baixista ela fica um pouco menor, tá? No âmbito da atividade, é importante dizer que na China foi divulgado o índice PMI, tanto da indústria quanto do setor de serviços, são dados já referentes a março, e eles vieram assim, bastante fortes, né, recuperando em boa medida as quedas que tiveram em fevereiro. Então isso traz algum alento, porque demonstra que num país onde você conseguiu controlar, né, a curva de contaminação da Covid-19 associada aos estímulos governamentais, a economia pode voltar com uma certa velocidade, né? Então, assim, isso deveria dar algum respaldo e algum ânimo para os analistas e também para os mercados, né? Os indicadores de contaminação do coronavírus, eles estão mostrando alguma desaceleração em regiões da Europa, até mesmo na Itália, e isso também, né, é motivo para um pouco mais de ânimo. Além disso, você tem todas essas notícias de evidências anedóticas do sucesso de alguns tratamentos terapêuticos com drogas existentes. Não tem evidência maciça, científica, né, comprovação científica, mas isso também está causando um pouco mais, ou está sendo motivo para um pouco mais de esperança, né? Aqui no Brasil, está tendo muito relato da dificuldade de operacionalizar as medidas de ajuda às empresas e às famílias, aí, pequeno e médio empresário estão querendo esclarecimento. É que tem muita coisa que foi anunciada pelo governo, mas que não tinha sido aprovada legalmente. Então você tem que evidenciar agora para todo mundo que é beneficiário, né, em potencial dessas medidas, qual vai ser o sequenciamento dessas ações. Isso realmente estava faltando um pouco, mas parece que agora começa a caminhar com um pouco mais de celeridade, né? Em relação tem bastante discussão sobre a questão fiscal aqui no Brasil, né? Como a gente vai sair de toda essa crise em termos dos números agregados. Então, o que se espera é que assim, o déficit primário desse ano, de acordo com as diversas estimativas, inclusive do próprio Tesouro, o Mansueto de Almeida falou a respeito, tem a instituição fiscal independente, assim, o que se fala é um déficit primário entre 250 e 350 bilhões de reais aí agora em 2020. Lembrando que quando existia a meta para esse ano, ela era um pouco superior a 120 bilhões. Então é um número bastante expressivo, tá? Ele é decorrente de queda de arrecadação e aumento de gasto. E com tudo isso, né, a relação dívida-PIB ela deve sair desse conjunto de ações aí ao redor de 85% do PIB, tá? Então, assim, essa é uma relação de dívida-PIB bastante alta e a qual a gente vai ter que tratar dali em diante como, né, dando sequência ao conjunto de reformas que antes a gente estava lutando para passar e aprovar aqui no Brasil. Por isso, o foco em relação a isso não deve ser perdido, não pode ser perdido. É bom notar que as autoridades elas ainda falam em favor dessas reformas, justamente por conta desse conjunto, né, de gastos, esse aumento expressivo agora dos dispêndios públicos nesse momento para combater o coronavírus. Depois a gente volta com mais. Bom dia a todos.